Oi pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do projeto Lendo pelo BR e hoje eu trago um livro sensacional e é o primeiro livro de não ficção desse projeto. E eu estou falando do livro A Terra Dá, A Terra Quer, escrito pelo Antônio Bispo, mais conhecido como Nego Bispo. Na verdade, esse livro é uma coletânea de ensaios em que ele discute a ideia de contracolonização. Ele contrapõe o modo de vida quilombola ao da sociedade colonialista barra capitalista. Então ele vai falar sobre território, sobre pensamento circular e sobre a cosmovisão quilombola. O Nego Bispo, ele nasceu no quilombo Saco Curtume, no interior do Piauí, e ele foi o primeiro membro da sua família a ser alfabetizado. Então, antes de A Terra Dá, A Terra Quer, ele publicou Quilombos, Modos e Significados, Colonização em Quilombos, e ele traduziu para a escrita os saberes do seu povo e o pensamento contra-colonizador. Ele também escreveu alguns artigos e poemas e, como ativista dos direitos quilombolas, mediou as relações de sua comunidade com o Estado. Aqui nesse livro estão reunidos 6 ensaios: Semear Palavras, Cidades e Cosmofobia, Somos Compartilhantes, Arquitetura e Contra-Colonialismo, Colonialismo de Submissão e Criar Solto, Plantar Cercado. Bom, a primeira dica que eu já quero dar aqui para vocês é que eu li esse livro pelo Biblion, que é um site, também tem um aplicativo lá do estado de São Paulo, e basicamente é uma biblioteca online. Você não precisa necessariamente morar em São Paulo para fazer o seu cadastro. Por exemplo, eu não moro, mas eu consegui fazer o meu cadastro por lá. E achei esse livro lá no catálogo, então já fica aqui a dica. Eu vou colocar o site deles aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas vamos lá. Como esse livro reúne 6 ensaios, e eu não queria falar especificamente sobre cada ensaio, porque os ensaios são bem curtos, então eu achei que eu poderia entregar muitos spoilers, eu vou simplesmente falar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. E uma das primeiras marcações que eu fiz nesse livro foi que o Nego Bispo ele faz uma conexão entre colonizar e adestrar bois. E aí eu vou ler para vocês aqui a citação. Quando completei 10 anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que ensinar alguém ou algo à força é o mesmo que dominar, é o mesmo que colonizar. Né? Então, adestrar é um ato de controle que destrói a essência original para impor uma nova. Então, esse pensamento e até talvez o estilo de escrita dele me lembrou muito o Ailton Krenak, né, naqueles livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Então, assim, apesar de eu estar falando aqui de o Ailton Krenak como um indígena e o Nego Bispo como um quilombola, eu vejo que eles têm muitas semelhanças entre si, principalmente na cosmovisão. Outro ponto que eu achei muito interessante foi sobre o uso da linguagem. Tem uma outra citação dele que eu marquei aqui, que eu vou ler para vocês. Certa vez fui questionado por um pesquisador de Cabo Verde: como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo? E eu respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e enfraquecê-las. Vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento. Então, o que é que ele faz aqui, né? Contracolonizar a língua é trocar essa carga de valor das palavras-chave, fazendo o termo do opressor parecer ruim. Então, assim, eu pego o desenvolvimento e associo com o vírus. E o termo da resistência parecer bom, como, por exemplo, o envolvimento, né, que ele dá o exemplo aqui. E aí eu vou voltar a essa parte do desenvolvimento e do envolvimento um pouquinho mais na frente, porque tem um outro elemento aqui que eu achei bastante interessante. No ensaio seguinte, que ele fala sobre cidades e cosmofobia, ele já começa o ensaio definindo o que é a cidade, né? E a cidade é um território artificial,
transformado, né, e moldado totalmente pela ação humana, quebrando a ordem natural das coisas, né? Então, é o lugar onde a prioridade é a arquitetura e o cimento, não a natureza, né? É um espaço que ele é criado e moldado, arquitetado totalmente para humanos. Então, o design da cidade, ruas, prédios, saneamento, é pensado para atender apenas as necessidades humanas, né? Então, o sistema da cidade, ele não tolera as vidas não humanas. Então, por exemplo, um inseto, uma planta, ou um animal selvagem, né, que tenta se estabelecer ali, ele é rapidamente considerado uma ameaça e é destruído, né? Ou até ele é visto como uma praga, né? Algo para ser combatido ou removido, né? Então, se alguma vida não humana, e aí eu posso estar falando de um pássaro, um musgo, uma planta, uma árvore, e ainda consegue existir nessa cidade, isso não é porque os humanos permitiram, mas sim porque a própria natureza resistiu, né, a essa artificialização. Então, em resumo, a cidade é um laboratório de controle, né, onde os humanos tentam criar um ambiente totalmente ali controlado, né, e isolado das regras e da diversidade da natureza, né, demonstrando essa cosmofobia. E o que é que ele está chamando aqui de cosmofobia, né? É, é uma doença, né, entre muitas aspas, assim, que faz os humanos se verem como diferentes e como separados e superiores, né, ao resto da natureza. Então, é a crença de que os humanos, eles não são parte do reino animal, né? Ou parte de um sistema natural. Mas é uma desconexão que leva à necessidade de controlar, de armazenar e de extrair. Então, ele fala que essa cosmofobia, ela é o oposto do envolvimento, né? Porque o envolvimento é viver em harmonia com tudo, né? Com as árvores, com a terra, com os outros animais. E a cosmofobia é o desejo de desenvolver, que é sinônimo de desconectar, de tirar do cosmo e quebrar essa ordem natural das coisas, não é? E aí ele faz uma reflexão aqui muito interessante, né, sobre como as pessoas da cidade fazem para ter uma casa, né? Porque para você ter uma casa na cidade é preciso pagar pelo terreno, pagar para que alguém construa, e é nessa lógica que o saber é transformado em mercadoria, né? O que justifica, por exemplo, o que é que justifica que um engenheiro seja mais bem remunerado do que um pedreiro, se o engenheiro faz um desenho, mas ninguém efetivamente mora nos desenhos, né? Então, e o pedreiro que de fato coloca ali tijolo por tijolo, que constrói aquela casa onde as pessoas efetivamente vão morar, é tão mal remunerado, né? Então, ele faz um paralelo, né? Porque, sendo quilombola, ele tinha uma relação com o lugar. Então, até a escolha da casa tinha um motivo para ser aquela. Por exemplo, ele ia observando, ele achava um lugar bonito, e a partir disso que ele marcava aquele lugar como sendo o lugar onde será a futura casa dele, né? E para fazer a casa, né, no dia de fazer essa casa, as pessoas faziam um mutirão, né, para subir a casa mais rápido e ajudavam a construir. Então, assim, não tinha uma relação mercantil envolvida, e o lugar da casa não era muito porque, é o lugar onde eu posso pagar. Não, o lugar da casa, ele tem um significado, né? Ele foi realmente escolhido para ser ali. Então, acho muito interessante como o Nego Bispo, ele contrapõe, né, essas lógicas, né, digamos assim. Outro elemento muito interessante que eu achei nesse livro foi a diferenciação que ele faz entre arte e cultura. Por quê? Porque ele rejeita a cultura, sabe, como um conceito colonial, e ele substitui pela ideia de modos de vida, né? Então, ele diz assim que a arte, ela tem uma natureza comunitária, né? Ela nasce de uma conversa das almas. Ele fala dessa maneira assim. A arte, ela nasce de uma expressão individual, mas a sua força reside na capacidade de transcender esse indivíduo e se conectar com o coletivo, né? Então, a arte, ela é compartilhada, né? Ela se torna um evento ali comunitário, né? E aí ele dá o exemplo aqui do terreiro, né? A música, ela não é uma partitura rígida, né? Uma pessoa inicia o canto e aí a outra vai respondendo, vai compartilhando, vai até criando, né, em cima daquele canto, e cada um vai contribuindo, né?
demonstrando que essa arte ela é uma criação contínua e viva. Já a cultura, pelo menos no contexto ocidental, representa uma certa submissão a regras, né? Por exemplo, no caso da música, ele fala, né, é preciso se submeter às notas, né? E a cultura aqui, ela é padronizada, ela não permite a criação dos modos de viver, né, como ele fala. Então, ele também fala sobre a musicalização, porque ele diz que a musicalização é um conceito que foi transformado em algo a ser vendido, consumido e avaliado, ou seja, é um saber transformado em mercadoria, né? E ele fala o ponto mais importante aqui, né? Como os colonizadores usam a cultura para excluir e diminuir os modos de vida não desejáveis ou não ocidentais. Então, por exemplo, se você não sabe tocar piano, ir ao teatro ou consumir a música erudita, você não tem cultura. Basicamente é isso. E a gente vê muito esse paralelo com livros também, na literatura, né? Existe uma hierarquização de gêneros literários, por exemplo. Então, se a gente fala de clássicos, clássico é cultura, mas muitas vezes o contemporâneo, o best-seller, ele não é considerado cultura, né? Então, quem define, né, o que é cultura e o que não é? Né? Quem tem esse poder de decisão? Ainda nessa questão de arte versus cultura, quando ele traz a questão do modo de ser e o modo de fazer, ele está falando sobre as práticas diárias, né? Aquelas maneiras de ver, de sentir, fazer as coisas que definem uma comunidade e que são orgânicas e que são transmitidas através da oralidade. Então, por exemplo, ele inverte, né, esse critério de julgamento. Então, para a comunidade dele, ter modos de viver significa o quê? Saber dançar e saber cantar aquelas músicas ali, né, muito comuns na comunidade, saber fazer uma boa comida, ter esse conhecimento ancestral mesmo, né, e se emocionar muitas vezes com a cantiga do pássaro, né, ter essa conexão com a natureza. Então, em resumo, o Nego Bispo vê a cultura como uma hierarquia imposta, né, pelo colonizador, onde o culto está no topo e o que é popular não vale nada, é completamente desqualificado. Então ele propõe os modos como um modo de ser horizontal, onde o que realmente importa é a capacidade de viver bem, de viver em comunidade e em harmonia, né, com a natureza, valorizando essa prática, né, em detrimento do conhecimento formal. Ainda falando um pouco sobre a cidade, né, ele fala sobre a sociedade urbana que opera através de uma lógica fria da utilidade e da importância, mas não da necessidade. Isso daqui é muito interessante no pensamento do Nego Bispo, por quê? Ele faz uma separação muito clara do que é ser útil, do que é ser importante, do que é ser necessário. Então, ser útil para ele é ser, por exemplo, um serviçal, né? Alguém que cumpre uma função. Só que utilidade implica que você será substituído, porque o útil é descartável. Então, por exemplo, né, logo no comecinho do livro, quando ele faz aquela conexão entre colonizar e adestrar, ele é visto como útil, naquele quilombo ali, como adestrador de bois, e ele sabe que ele pode ser trocado por outro adestrador de bois a qualquer momento, né? Então, quando ele vai falar do que é ser importante, é ser alguém com poder, né, com algum status reconhecido, ou que se acha de grande valor. Então, a importância está ligada ao ego e ao comando, não à produção de valor real. Então, o importante, ele está ali para ser servido, né? Ele espera ser servido por alguém. Ou seja, tem aqui uma relação de submissão. E as pessoas da cidade buscam a importância para mandar e se sentirem superiores, né? E veem os outros apenas como úteis, ou seja, como substituíveis para servi-los. Então, na perspectiva do quilombo, ali na perspectiva comunitária, não é bom ser útil e não é bom ser importante. O que se quer mesmo é ser necessário. E aí, o que é necessário, né? Necessário é quem faz falta, né? É a pessoa que, quando ela não está, essa ausência é sentida, né? E que ela não pode ser facilmente substituída. Então, é alguém que participa de forma insubstituível da comunidade, da manutenção daquele modo de vida, né?
Então, existe uma ideia muito forte do valor dessa presença. Então, é alguém que precisa estar presente, que o seu saber ele é reconhecido e que esse saber ele precisa ser transmitido porque é um saber vital para aquele grupo. É basicamente aqui, né? Enquanto o importante ele é arrogante, ele acredita que os outros existem para servi-lo, o necessário ele está a serviço da comunidade, porque a sua ausência gera um vazio afetivo, né? E de certa forma gera um prejuízo para aquelas pessoas todas. Então, eu achei esse paralelo genial, né? E trazendo até um pouco mais para a nossa realidade, né? Um debate que está muito quente hoje em dia é sobre as pessoas serão substituídas por inteligência artificial, porque de fato a nossa sociedade opera através da lógica da utilidade. Então, enquanto você for útil, beleza, você tem emprego. A partir do momento que você não seja mais útil, você será facilmente substituído, né? E aí seja por outra pessoa ou até por uma inteligência artificial. Fazendo ainda uma conexão entre a ideia de desenvolvimento, né, que é esse que nós entendemos mesmo no sentido capitalista e ocidental, com essas noções de importância e de utilidade, o desenvolvimento ele busca o quê? Ele busca crescimento, acumulação, construção de cidades grandes e tecnológicas, e tudo isso é visto como importante porque confere um status global e até de poder, né, à nação ou à empresa. Mas o desenvolvimento trata a natureza e as pessoas como recursos úteis para atingir os seus fins. Então, a terra é útil para ser explorada, a água para ser represada e o trabalhador para ser substituído, né? Que nem eu falei, ou por uma empresa, ou por outro trabalhador, ou por uma IA, né? Então, assim, uma relação que ela é sempre de descarte, né? Então, o desenvolvimento ele gera riquezas e luxos para alguns, enquanto a maioria das pessoas vivem aí na miséria. Então, a ideia de envolvimento que o Nego Bispo traz, ela está muito alinhada com a necessidade. Por quê? Porque o envolvimento, ele foca na conexão e na interdependência. Então, é um modo de vida que garante o que é necessário para a sobrevivência daquelas pessoas, né, e para o bem-estar da comunidade. Então, assim, o que é necessário para as pessoas? As pessoas precisam de uma quantidade de água X. Água limpa, ok, vamos usar apenas o que for realmente necessário. Comida saudável, mesma coisa, vamos usar o que é necessário, não vamos desperdiçar, né? Então, e manter, principalmente, essa relação viva com a natureza. A natureza e a comunidade não são úteis, né? Não são trocáveis, né? Mas elas são necessárias. Então, se a água do rio secar, a comunidade vai se desintegrar. O modo de vida se perde e a falta é sentida. Então, tudo ali tem um motivo para estar ali, sabe? Nada é aleatório e vazio, né? Outro ponto muito importante que ele traz é sobre as práticas de envolvimento. Por exemplo, o cantar junto, cozinhar junto, construir a casa junto, são necessários para manter essa identidade, essa alegria e essa coesão social. Ou seja, são coisas que fazem falta se estiverem ausentes. Outro assunto muito importante que o Nego Bispo traz aqui é a distinção radical entre a política e a autogestão. Por quê? Porque o quilombo não tem política, né? As pessoas se gerem ali para manter a convivência acontecendo e de forma harmoniosa. Então, assim, se elas tiverem um conflito, elas se reúnem para resolver o conflito. É assim que funciona. Só que ele fala que a política é, por sua natureza, um instrumento de colonização, né? Exclusivo e nocivo à própria espécie humana, né? Então, a crítica central que ele faz à política é que a política é uma gestão de cima para baixo. Então, basicamente, a política ela nasce, né, da ideia de que um grupo, mesmo que eleito democraticamente, consiga decidir sobre a vida de todos, né? Então, ele questiona, né, a própria capacidade de governar milhões de pessoas desconhecidas. Então, como é que eu vou governar alguém que eu não conheço, né? E essa distância entre o gestor e o gerido é muitas vezes o que torna essa política ineficaz, né, e de dominação. Então, por exemplo, por mais que a gente tenha um processo democrático, nós sabemos que hoje na Câmara dos Deputados as pessoas que estão lá não representam 100% da população brasileira. Então, pelo menos não proporcionalmente falando.
Então, por exemplo, se nós formos olhar quantos dos nossos deputados são negros, quantos dos nossos deputados são LGBT, quantos são indígenas. Então, assim, não representa mesmo a nossa população. Um outro termo que ele critica bastante aqui no livro é o termo ecologia, né? Por quê? Porque ele diz que no Quilombo não existe essa palavra ecologia, né? Ela é um termo muito genérico e muito abstrato, né? Para converter saberes práticos, saberes ancestrais em mercadoria, esvaziando todo o valor, né, dos modos de vida específicos. Então, por exemplo, ele destaca que o termo ecologia é uma palavra utilizada pelos acadêmicos e carece de uma conexão direta com o modo de vida dos povos tradicionais. Então, por exemplo, né, o termo ecologia, ele substitui, né, a especificidade dos modos de vida, de, por exemplo, roça de quilombo, roça de aldeia, roça de ribeirinho. E para os povos tradicionais, a forma de cultivar é inseparável da sua identidade e território e modo de vida. Então, a roça do quilombola é o sistema único de conhecimento e relacionamento com a terra. E aí ele faz alguns questionamentos. Então, por que a academia usa a palavra ecologia e não agricultura quilombola? Por que não usa roça indígena? Então, o autor sugere que a academia evita esses termos específicos dos povos para não ter que reconhecer a soberania e a autoria desses saberes, né? Então, basicamente, o que é que ele diz aqui, né? Tipo, a academia e o capitalismo, muitas vezes, se apropria de pautas que esses povos sempre estiveram alinhados com elas, mas que se apropria dessas pautas, mercantiliza isso, crava um termo e vende. Basicamente, é isso que ele fala aqui, né? Então, ele diz, né, que a academia ela tem um poder de pegar um saber, né, e transformar em conceito acadêmico que pode ser ensinado, vendido em livros, financiado, etc. E aí tem o ponto, né, de que os saberes que são considerados válidos ou importantes são aqueles que a universidade carimba, né, que ela converte e padroniza e transforma, né, em mercadoria intelectual. E aí, por que eu acho que seria de bom tom que você lesse esse livro, né? Porque essa é uma leitura que convida o leitor a desaprender. Basicamente, desaprender o que foi imposto pelo modelo colonial, né? E a restabelecer uma conexão muito mais profunda com a natureza e valorizando outros modos de vida. E, basicamente, valorizando os modos de vida tradicionais. Então, é uma obra fundamental para entender as lutas, a resistência e até a filosofia, né, desses povos de matriz africana aqui no Brasil. Então, foi um livro que eu gostei muito. Ele é um livro muito fácil de ser lido. Assim, a linguagem ela é muito direta, por isso que eu falei, assim, lembra muito os livros do Ailton Krenak. E, basicamente, o intuito do Nego Bispo com esse livro, né, foi nos apresentar essa cosmovisão quilombola, né, e como ela é muito diferente dessa visão colonialista europeia que nós vivemos, né, que nós temos hoje em dia. Então, como é de costume nesse canal, eu já anuncio o próximo livro a ser lido nesse projeto. E o próximo livro também será de um autor nordestino, mas assim, é um autor que ele é muito, muito conhecido e que eu ouso dizer que a literatura dele tem sotaque. E eu estou falando de Jorge Amado. E aí foi uma grande missão, praticamente impossível escolher um livro apenas do Jorge Amado, porque eu tenho vontade de ler todos. E eu vou ler um livro que ele é muito conhecido porque já teve adaptação, né, para TV. Eu estou falando de Dona Flor e seus dois maridos. Eu estou bem animada para fazer essa leitura porque eu já conheço a história por conta da adaptação. Mas eu estou animada para fazer essa leitura e vim comentar aqui com você. Por hoje é só no vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!